Ângelo Roque da Costa, mais conhecido como Labareda, nasceu em 1910 em um lugar chamado Jatobá, no estado do Pernambuco. O cangaceiro Labareda entrou para a vida do cangaço após matar um soldado da polícia que desvirginou sua irmã de apenas 14 anos de idade. Labareda afirmou que o nome do soldado que havia matado por violentar a sua irmã se chamava Horácio, e este já havia sido casado pelo menos 4 vezes, e todas as 4 ele abandonou as esposas. Consta ainda que a sua família buscou a justiça na região, mas pouco deram importância ao sentimento de raiva de seus familiares. Logo houve um encontro dos 2 homens em um trem. A faca vibrou e ambos ficaram feridos, mas logo o jovem Ângelo Roque, com apenas 16 ou 17 anos de idade, acabou por matar o soldado com um tiro de rifle. O jovem garoto caiu na desgraça naquele momento, perante a justiça dos homens. Para sobreviver uma situação como aquela no sertão brasileiro, somente entrando para o mundo do cangaço. No ano de 1928, conheceu os chefes Lampião e Corisco, e aconselhado que só teria paz e sossego da polícia se alinhasse ao cangaço. Tornou-se grande amigo de Lampião e aceitou este convite. Em uma reportagem, o próprio Ângelo Roque falou que esperou o rei do cangaço por cerca de 13 dias em uma fazenda. Logo, o jovem rapaz ficou conhecido no bando como Labareda. Comentou que Lampião sempre foi um homem de pouca conversa, mas era extremamente hábil nas lutas da caatinga. Labareda informou que passou 2 anos no seu bando, mas nesta vida do cangaço, o homem permaneceu por cerca de 16 anos. Devido à sua capacidade de comando e combate, logo Labareda recebeu de Virgulino a permissão para comandar um subgrupo de cangaceiros. Com cerca de uns 15 homens, afirmou ter combatido pelo menos 200 vezes contra a polícia. Após a morte de Lampião, em 28 de julho do ano de 1938, o cangaceiro Labareda andou ainda quase 2 anos pelas caatingas de arma na mão, tendo se entregado às autoridades no início de abril do ano de 1940, em Paripiranga, no estado da Bahia. Para o cangaceiro Labareda, os dias de cangaço eram dias miseráveis, onde os cangaceiros tinham um ódio extremo dos policiais e assim que tinham qualquer oportunidade, não perdiam, ao desfechar terríveis ações violentas contra os membros das forças policiais. Em seus relatos, Labareda afirma categoricamente que era um bandido sim, que aquela vida lhe trazia muitas amarguras, tanto que para conceder a entrevista, ele primeiramente perguntou ao professor Estácio de Lima se aquela exposição na imprensa seria positiva para ele. O homem nunca negou quem ele era, quem ele se tornou. Na época da entrevista, Ângelo Roque era um pacato funcionário do Conselho Penitenciário da Bahia, morando em Salvador, onde trabalhava como auxiliar de confiança do professor Estácio. Após a morte do Lampião, o seu chefe, na capital baiana, nos primeiros contatos com a imprensa na Secretaria de Segurança, os cangaceiros já se encontravam de cabelos cortados e usavam paletó e gravata. Mas Labareda ainda fazia questão de ser tratado pela patente de capitão. Na ocasião, houve um encontro animado com o cangaceiro Juriti, que já se encontrava detido. Após a sua entrega à justiça, Ângelo Roque fora julgado e condenado a 95 anos de prisão. Depois esses, reduzidos a 30 e cumpridos apenas 10. Mesmo com condenação tão elevada no início do período da detenção,
ele manteve a calma e se tornou um prisioneiro de comportamento exemplar. Primeiramente, fora enviado para o campo experimental de Ondina, em Salvador, onde passou a cumprir seu tempo de prisão junto com companheiros de luta. Lembrou que na época do início do cumprimento de sua pena, lhe chamou bastante atenção o interesse e a curiosidade provocada em várias pessoas pelos ex-cangaceiros. Recordou que em uma ocasião receberam a visita de Renato Monteiro. Este era um documentarista da Tupi Filmes, que realizou um pequeno filme, provavelmente pago pelo governo federal, mostrando a regeneração dos ex-cangaceiros, dos guerreiros da Caatinga, pois assim foram chamados. Foram realizadas as filmagens daquele homem em uma lavoura, tendo sido capturadas as imagens do antigo Labareda, de Saracura, Juriti, Jitirana, Velocidade e 5 outros cangaceiros. Inclusive, pelo bom trabalho realizado nesta lavoura, em 1944, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele e os outros 20 condenados pela justiça receberam um prêmio da Legião Brasileira de Assistência. Este programa era denominado Hortas para a Vitória e havia sido implementado para incrementar e ampliar o que hoje é denominado como agricultura familiar. De fato, não se sabe estatisticamente quantos cangaceiros que se entregaram às autoridades e reincidiram ao crime. O fato é que a grande maioria deles se tornaram cidadãos pacatos e comuns, carregando, claro, o fardo nas costas de um dia ter sido cangaceiro. Eu sou Juliana Ávila e este é o canal Na Rota do Cangaço. E se você vem gostando do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. Siga também os nossos apoiadores em suas redes sociais.